Ladies and gentlemen, Hub Católico apresenta a Ordem da Chama Imperecível. Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A Ordem está reunida. Eu sou o Christian Nunes e você está no podcast da Ordem da Chama Imperecível. E eu não vou me alongar muito para chamar os meus irmãos, meus companheiros de ordem. Começando por aquele que faz tempo que nós não vemos aqui, Leandro Teodoro, nosso doutor. Dá o teu salve para a galera, Leandro. Grande Christian, grande irmãos, aí estamos mais uma vez presente depois de um longo tempo aí afastado, mas enfim, né, vamos voltar aí com tudo para debater como irmãos de verdade que somos, né, sobre um tema tão importante, né, questão da naturalidade na fé, né? Então vamos conversar sobre algo tão importante que às vezes as pessoas acabam levando com um certo peso, né, com uma certa, digamos assim, a própria fé, a própria vivência da fé acaba sendo algo, muitas vezes, um certo termo assim, penoso, por assim dizer, quando não é justamente isso, né, que o Senhor espera de nós. Então hoje a gente vai tentar falar sobre isso com a leveza que realmente esse tema merece. Beleza, Robinho, manda braba. Saluto, minha família. Estamos aí, não, mais uma noite presentes virtualmente em lockdown, né, extremamente isolados, mas vamos expandir aqui o que a gente tem dentro do coração, o que a gente tem dentro da cabeça, né? Porque isso, governo nenhum poderá prender e manter, não é? Então, vamos em frente, meus amigos, mais um episódio. Tabugo, nosso mago das lentes, o que tu manda, meu amigo? Manda aquele salve caloroso para todo mundo. É bom estarmos aqui com a casa cheia, né? Que nem bem disse nosso irmão Christian aí, com vários rostos aí. Então é muito bom estar na presença de vocês aí para mais uma noite e que seja um assunto muito bom aí, que vocês todos possam aproveitar, quem nos escuta aí. Então sejam bem-vindos a mais uma rodada aqui da Ordem. Boa, boa, boa. E ele também, o Dom Neil Tug, o nosso homem dos tatames, o nosso cavalheiro de kimono. Salve, salve, pessoal. Prazer inenarrável estar mais uma vez brindando com vocês mais um podcast. Boa, boa. Meu bagulho favorito na vida. E por último, mas não menos importante, nosso grande irmão, o nosso Gaudério Humberto Guarizzi, o capitão. Dá o teu salve pra gurizada. E aí, meus irmãos, como vamos nesta belíssima noite? Porque hoje, podcast gravado online, nós gravamos como? À noite. Presencialmente é à tarde, como vocês bem sabem. E eu cometi uma gafe aqui porque o Humberto não é o último. O Humberto não foi o último, mas não menos importante. O último, mas não menos importante, é o nosso comentarista esportivo, Roberto. Manda o teu salve, Roberto. Boa noite, meus amigos. Já estava fechando aqui a janela do podcast, né? Não, mas só por estarmos aqui Foi muita reunidos. Gente, não estou conseguindo ver todo mundo. Só por estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, já sabemos que vai ser um bom momento aí de conversa e de troca de ideias. Muito bem, muito bem. Então vamos ao assunto que o Leandro sabiamente já introduziu, já deu um leve spoiler, né? Hoje nós vamos falar dessa questão que o Leandro bem comentou sobre levar a fé com naturalidade. Porque uma coisa que a gente vê muito por aí é que as pessoas, e principalmente quando todo mundo já passou por esse momento de estar recém-convertido, de recém se converter, e acabar levando a fé com uma dureza um pouco muito maior do que na verdade ela exige, né? Isso até nem seria levar a fé com seriedade, mas seria mais levar com um certo escrúpulo, né? E algumas pessoas elas mantêm isso, alguns se livram disso, né? Acabam entendendo que não, a coisa ela não é bem assim. Né? A coisa é séria, mas não é bem assim. Né? Mas algumas pessoas elas acabam prolongando esse ato de levar a fé com uma dureza absurda, né? Às vezes até mesmo fazendo a fé de um mero manual do que pode e o que não pode fazer, do que
julga como correto e o que não julga como correto. Às vezes o pessoal tem posicionamentos que nem a própria igreja se pronunciou, mas eles têm ali já o julgamento, já tem ali no seu manualzinho do pode e não pode, né? Que tu é um herege, que tu é isso, que tu é excomungado, que tu é aquilo, que tem que ir na missa tal, não pode ir na missa do padre X, tem que ir, se confessar com o padre Y e por aí vai, né? Vocês acham que esse tipo de atitude de viver a fé com uma dureza absurda, de não levar a fé com leveza, de não levar a fé com alegria, né? E isso não quer dizer não levar a fé com seriedade, né? Vocês acham que isso é uma postura correta? Que males vocês acham que isso faz para a alma? Vocês querem que eu chame alguém? Eu posso chamar. Chama Humberto. Eu posso ir daqui. Eu vou daqui e começo... Eu não quis te chamar porque uma vez tu reclamou que eu sempre jogava nos teus peitos de primeira. Não, mas tá bem. Não tem problema, só me avisa antes. Te livrei, hoje te livrei. Não, só aqui me avisa antes. O legal é o improviso. Porque improvisar, o legal é improvisar. Tá bom, então Fala, eu vou ser irmão. o âncora da próxima vez e daí eu jogo nos teus peitos direto. Aí já não é improviso, já vou vir municiado. Já tá sabendo, né? Não, mas Já vim preparado. falando sério, eu tenho bastante dificuldade, assim, e resistência com as pessoas que não levam a fé com essa tranquilidade, né, com essa leveza. Porque nós vivemos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, né? E essa liberdade, ela foi conquistada pelo sangue de Cristo. E então a gente tem que ter a clara dimensão que muitas e a maioria das questões, elas são opináveis. Elas não são necessariamente dogmáticas. Às vezes é uma espiritualidade diferente, é um jeito de ver a coisa diferente, é uma vivência ascética diferente. E nós levamos muito as coisas em ponta de faca, né? Como fazendo um cavalo de batalha em assuntos que são totalmente opináveis. E às vezes esquecendo de tratar com rigor o que precisa ser tratado. E o que precisa ser tratado com muito rigor? A nossa própria vida. Nós temos que tratar a nossa própria vida com muito rigor. E alegria ao mesmo tempo, né? É aquela história assim, de ter paz na guerra, né? Travar a guerra, né? Travar a guerra que é contra si. Um dos campos de batalha, digamos assim, é o próprio indivíduo. Isso a espiritualidade cristã já nos ensinou desde muitos séculos. E essa batalha ela tem que ser travada com muita seriedade. Nós temos que nos encarar como sujeitos maus, porque nós somos maus. É isso que somos, todos nós. E a despeito de sabermos que somos maus, confiarmos plenamente em Deus. E essa confiança plena em Deus vai nos conferir uma grande alegria. Uma grande alegria. E essa alegria vai nos fazer levar a fé com leveza, sem amarrar fardos muito pesados nas costas dos outros. Porque quem amarra fardos pesados nas costas dos outros, Jesus já apontava quem era, né? Os fariseus e os mestres da lei, que não moviam os fardos sequer com um dedo. Então, a nossa tarefa é mover os fardos e não amarrá-los nas costas dos outros, né? Então, tratar os outros com muita caridade, porque assim, a gente não sabe as circunstâncias das outras pessoas, a gente não sabe a intenção que as outras pessoas cometem ou não cometem determinado pecado. A gente não consegue ler os corações. A gente, no máximo, na melhor das hipóteses, conseguimos ler as circunstâncias, os fatos, né? Na melhor das hipóteses, porque muitas vezes a gente sequer consegue fazer uma leitura precisa dos fatos. Então eu começo assim a minha fala. Uhum. Leandro levantou a mão.
Perfeito, até para corroborar isso que o Humberto comentou, né, principalmente, né, desse nós sermos mal, né, enfim, né, a gente sabe que o pecado original, né, eles nos proporcionou que nós avançássemos para um estado, né, um estado de pecado, então poderíamos dizer até que nós estamos mal, né, como consequência do pecado, e enfim, por causa disso, outras consequências nós adquirimos, né? E como o Humberto bem pontuou, nós não temos ciência, né, do íntimo do outro, nós não sabemos por que o outro tem aquela tendência, aquela fraqueza, aquela tendência a cometer determinado tipo de pecado. A gente não entende, a gente não compreende, e às vezes até com pessoas próximas a nós, né, nós exigimos muito, né, do outro, coisas que talvez até nós, né, não temos certa dificuldade, né, então muitas vezes a gente acaba refletindo nos outros, até mesmo as nossas limitações, os nossos defeitos, né, e acaba esquecendo que aquela pessoa, ela tem uma história, né, ela tem uma história de vícios adquiridos em função desse ou daquele, dessa ou daquela vivência que ela teve, daquela experiência que ela teve ao longo dos anos, e isso não quer dizer que a pessoa não lute, né? Não quer dizer que a pessoa não está ali diariamente, embora ela recorrentemente, né, caia no mesmo pecado ou apresente determinado defeito recorrentemente, a gente não tem como saber o quanto ela não está lutando por aquilo, né? Quem sabe, quem tem essa ciência, né, do íntimo de cada um, é só Deus, né? Só Ele tem esse conhecimento pleno e sabe onde cada um está lutando e como cada um está lutando. Então, acho importante também a gente pontuar, né, o que também muitas vezes a gente acaba sendo até rigoroso, né, conosco mesmos, e como consequência a gente não vê que a gente acaba sendo rigoroso com outras pessoas. A gente acaba tendo um rigorismo tão grande. Por exemplo, sexta-feira, toda sexta-feira eu tenho que me abster de carne vermelha. Não, eu tenho, é claro, né? A igreja nos diz ali que a gente tem que ter algum tipo de penitência e tudo mais, mas não exclusivamente, né, de carne vermelha. É claro, isso é apenas um exemplo, isso vale para vários outros rigorismos. Tem aquela pessoa, por exemplo, fumar é pecado. Fumar... Não, peraí, a igreja nunca se posicionou quanto a isso, né? Então, quando a gente acaba sendo, digamos assim, muito criterioso, né, com o comportamento nosso, né, eu devo ter esse tipo de comportamento, eu devo fazer isso, devo fazer, eu tenho que rezar, hoje eu não rezei, eu tenho que, por que eu não rezei, por isso, por aquele motivo. Cara, hoje não deu, mas no dia seguinte eu luto melhor. E a gente não percebe que muitas vezes nós somos tão rigorosos conosco mesmo, e não percebe que esse rigor todo, na verdade, a gente acaba tendo com outra pessoa. Porque certamente, se a gente é muito rigoroso conosco, a nossa forma de se portar, a gente vai exigir do outro. Porque a gente acaba exigindo de nós uma perfeição que nós não temos, em contrapartida, muitas vezes a gente vai exigir uma perfeição do outro, que o outro não tem como nos dar essa perfeição e nunca vai ter como nos dar também. Então, o rigorismo muitas vezes nasce do orgulho, né? Do orgulho, um orgulho desmedido, é de não reconhecer a própria limitação, a própria fraqueza, né? E dizer assim, como que eu fui errar nisso? Como que eu não consegui isso? E de outro ponto, a mesma coisa com relação aos outros, né? Exatamente, a gente cai nessa vaidade, né, de achar que a gente vai conseguir ser extremamente, não digo nem, um certo perfeccionismo malicioso, por assim dizer, né, e acaba confiando muito mais nas nossas próprias ações do que colocar aquilo na graça de Deus, né, e consequentemente a gente acaba cobrando muito mais do nosso irmão, né, ou da pessoa que está próxima a gente. Mandou bem, Sabugo. Então, quando o Christian levantou a questão para que problemas tu vê que isso pode te trazer na alma, me veio direto assim a palavra confusão, assim, né? Porque, assim como o Christian comentou também, né? Quem nunca
passou por esse momento de conversão inicial e tu, descobriu o mundo, descobriu toda a verdade, agora, né, eu vou sair julgando todo mundo, né, às vezes para as coisas boas, né, não sei, mas eu sinto que gera uma confusão muito grande no coração, porque viver, ela viver o como a gente busca, né, qual é o ideal e o verdadeiro caminho é simples. A gente muitas vezes cria muita confusão pensando exatamente isso que o Leandro e o Humberto vinham trazendo, sobre as regras, sobre, né, tu ficar embolando mais a tua cabeça, em vez de viver o simples, em vez de viver o caminho reto, as coisas que são mais cotidianas, cuidar com o que muitos, né, já é dito, cuidar as coisas pequenas do dia a dia, né, e ali vai estar o teu dever maior, e ali tu vai conquistando cada vez mais o céu, sabe, e não, eu sinto isso, eu sinto que para aqueles que acabam criando todo esse mar de milhares de regras, e não, tu não tem que fazer isso, acaba que a tua própria alma, ela fica confusa, e encontrar a ti mesmo, encontrar um verdadeiro caminho, parece que tu tá ali, ó, não, esse é o caminho certo, e aí quando tu encontra algum obstáculo, ou até mesmo alguma objeção de alguém te trazendo, vamos falar aqui do nosso dia a dia, se for alguma coisa dentro da igreja, que tu achou que sempre foi aquilo, e aí alguém vem e te diz, cara, tem um ponto que pode ser pensado diferente, tu pode ir, existe esse ponto aqui que tu pode pensar, não é assim, então acaba que tu fica muito mais confuso do que esclarecido, e isso é uma coisa que eu sempre tive como, cara, eu preciso entender o básico, e muito bem, entendeu? Para que as coisas elas tenham esse caminho de verdade. Se nem o básico ali a gente domina, ou pelo menos tem esse conhecimento, que dirá nas coisas que são mais elevadas para a nossa alma, né? Então, para mim é isso, sabe? Evitar gerar confusão na tua alma, no teu coração, tentando complicar demais o que é muito simples. E eu aproveito essa tua fala sobre confusão, Samu, e aproveito um pouco também da fala do Leandro, para ir um pouco além, porque chega um determinado momento que a gente não tá, né, quando a gente tá nessa onda de levar a fé de uma maneira mais brusca, mais dura, né, a gente não tá só julgando o pecado do outro, não, a gente tá julgando o próprio comportamento, às vezes, né? E eu me lembro muito bem que antigamente, quando fazia parte de grupo de jovens, essas coisas, eu sempre fui muito brincalhão, muito palhaço, né? Porque antes a gente não sabia que isso se chamava ser sanguíneo, né? Eu sempre fui muito brincalhão, esse tipo de coisa e tudo mais. E muitas vezes, né, por pessoas que, né, tinham, né, achavam que tinham uma moral, uma pose, né, vinham de pose, né, uma certa pose, né, era muito, às vezes, muito, acho que julgado pode ser a palavra, né? Não, mas como é que tu vai ser cristão? Como é que tu é líder na tua paróquia te comportando desse jeito, fazendo brincadeirinha e gracinha, etc. Cara, não foi uma nem duas vezes, né? Só que o que acontece, né? Por que eu tô falando disso? Porque tudo bem, isso em mim nunca teve efeito nenhum, não tem efeito nenhum, mas em alguma pessoa pode ter. E aí, de repente, tu achando que tu é o bambambam vivendo de pose, tu pode estar afastando alguém da igreja. Porque aquele cara não é tão convertido assim, né? Ele tá aprendendo, ele tá se convertendo também assim como tu. E aí, tipo, ele tá vendo aquelas pessoas ali que tem uma pose mais elevada e tudo mais, dizendo que tudo que ele tá fazendo tá errado, jogando todo e qualquer comportamento dele, o cara vai se afastar, né? Vai se afastar. Vai haver ali uma resistência daquela pessoa para com a igreja, né? E daí a gente pode ter vários exemplos. Acho que foi o Leandro que citou, fumar é pecado. Pô, não é. Uma vez eu me lembro que a gente fez um evento, né? E nesse evento tinha venda de cerveja, né? Mas pô, todo mundo adulto e tudo mais, né? E eu não lembro quem, mas alguém falou, olha só, que nem parece festa de gente da igreja. Mas só um pouquinho, que é isso? Ele tá falando, cara. Dá vontade de andar com aquela foto de Bento 16 com um copão de cerveja no bolso para mostrar para todo mundo quando alguém falasse isso, né? Várias vezes me perguntam isso. São evangélicos infiltrados, pai. Pois é, cara. Várias vezes me perguntam no trabalho, já me perguntaram várias vezes, mas tu bebe, mas tu não é de igreja? O que tem a ver uma coisa com a outra? É complicado. Mas por que as pessoas pensam isso? Porque alguém ensinou as pessoas assim.
porque alguém que levava a fé dessa maneira disse, não, olha só, pessoal, para, beber consumindo bebida alcoólica é errado, fumar é errado, isso é errado, aquilo é errado, é aquela coisa, né? Anda com o manualzinho do pode, não pode no bolso. Rominho. Pois então, irmãos, me parece que isso tudo é mais uma vez um sintoma da tentação que o ser humano tem em ter a compreensão plena de todas as coisas. Tu entende? Porque é aquilo, se eu entendo plenamente o funcionamento da verdade, então eu vou saber como me portar em todos os momentos e é só eu aplicar aquele meu conhecimento e vai dar tudo certo. Mas a grande questão, né, é que a vida ela não é essa matemática simples e enrijecida, que é só tu aplicar a mesma coisa para todos os casos, para todas as pessoas, e vai dar tudo certo. Até a gente pode elencar um conceito que o outro que de fato seja assim, mas não tem como viver sem dançar. A dança, a música que a vida toca, que o próprio Deus, na verdade, lança. Não é porque a vida ela vai ser uma jornada individual. Né? E esse é o grande ponto, né, cara? A jornada individual significa necessariamente que cada um vai ter uma circunstância em específico e que essa circunstância ela é de fato específica. Eu não tenho como ser o protagonista de outras histórias, de outras vidas, senão apenas e tão somente da minha própria. Né? Então, eu acho que a gente esquece muito de olhar o ponteiro do relógio, perceber que ele vai sempre para frente, ele nunca recua, não é? E a gente esquece da morte, entendeu? Porque a grande verdade é essa, velho. Com muita dificuldade a gente vai conseguir salvar uma alma. Ou melhor, a gente vai se portar para que Deus salve uma alma, que é a minha própria, entendeu? Com muita dificuldade. E daí, essa é a grande questão. Tu quer realmente gastar tempo, gastar o teu tempo, investir o teu tempo para a alma de outras pessoas? É muito nobre responder que sim, e de fato a gente precisa despender tempo para auxiliar e participar do caminho, da caminhada, da jornada do irmão. Mas é interessante que se faça isso da maneira correta, não é? Porque é aquilo, esses que julgam, jogam pedras e que agem como verdadeiros fariseus dos tempos atuais, não sabem fazer uma oração em prol desses que julgam, entendeu? Perde-se todo o sentido aí, não há que se falar em correção fraterna ou todos esses conceitos bíblicos que acabam sendo bostejados por muitas pessoas mesquinhas dentro do seio da própria igreja. Não há que se falar nisso em correção fraterna se tu não tem um pleno desejo de amizade para com a pessoa que tu pretende corrigir. Se tu não sabe o que pedir em oração para essa pessoa, tu não a conhece, tu não a ama, entendeu? E é muito difícil, de fato, tu amar os teus irmãos conhecidos, tu amar os teus irmãos desconhecidos e tu amar, finalmente, os teus inimigos, né? Porque é aquilo, cara, eu posso, em toda a oração que eu faço de noite, pedir pelos moradores de rua, mas é uma coisa vazia enquanto eu não adentro a realidade daqueles, não é? Enquanto eu não participo de um trabalho de caridade que eu tenha a oportunidade de conhecer a real necessidade dessas pessoas, entendeu? Que eu preciso conhecer a real necessidade, a real circunstância da vida do meu irmão para que eu possa fazer uma oração por ele, senão eu não posso fazer nada por esse, entende? Então, a questão é essa, cara, é a dança da vida. É a dança da vida e a gente se recusa a dançar, velho. A gente se recusa a perceber todas essas nuances. Entende? A gente quer um quadro pintado e estático, mas não, velho, não. O quadro desenhado por Deus agora é uma noite nublada, mas daqui a pouquíssimo tempo vai ser um sol nascente. E a coisa ela é assim. Eu olho pro céu e digo, é noite. Um japonês olha para o céu e diz, é dia. Ninguém mente. Os dois casos são verdade. Então,
A verdade, ela atua com essa maneira complexa, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado, realmente, porque, de novo, também não é justo que a gente simplesmente se abstenha de ser rígido em relação à nossa fé, à nossa postura, nos momentos em que a rigidez é necessária. A gente vê na própria postura de Cristo, como ele age com uns, como ele age com outros. Mas, para isso, a gente precisa estar sempre vigilante para atender todos os casos da maneira mais adequada. Uau. Roberto? Uma impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas elas querem ter a liberdade, mas a liberdade ela é bonita quando ela é para mim, né? Não para os outros. Né? Então eu quero, né, que todos dancem conforme a minha música, né? E ao mesmo tempo que eu quero a minha liberdade, a liberdade ela vem aliada da responsabilidade, né? Mas eu não quero ter a responsabilidade, eu quero poder bem. Eu posso fazer o que eu quiser, mas é porque alguém já disse que aquilo é certo. Então, até pegando esse exemplo do fumo. Tá, fumar é pecado, não é pecado? Bem, a igreja não se pronunciou, cara. Tu vai ter que tomar a tua decisão. E tu vai ter que assumir a tua decisão, né? Eu tava... Agora, quando o Robinho falava, eu lembrava de um podcast anterior que ele falou né, sobre o hobby dele, né? O gosto dele pelo tabaco. E depois citou, né? Que aquele cara que tá na parada do ônibus, ele precisa acender um cigarro porque, aqueles 2 minutos até o ônibus vir, talvez ele precise fumar, né? Então, pô, tem uma diferença aí. E aí que tá a tua liberdade, né? É aí que tá a tua responsabilidade. Então, ali tu tá fazendo a tua escolha, ou daqui a pouco, né, tu já tá privado de fazer uma escolha, o mau uso da tua liberdade te levou a um vício, e tu perdeu a tua liberdade, né? Então, uma liberdade, para mim, ela tá muito aliada a essa questão. Então, faz as tuas escolhas, mas tu vai ter que responder por elas, e é isso que tu vai responder diante de Deus, e aí que a coisa fica difícil, né? Porque é fácil, né? Tu tá aqui dizendo, não, mas é que disseram que é feio beber na festa da igreja, tá? Mas quem que disse? Ah, não sei, disseram. Mas isso aí, na quinta série, o pessoal fala assim, né? Mas com adultos não dá. E eu acho que muito desse falso moralismo, ele vem disso, né? Porque quem é que ditou essas falsas regras? Ninguém sabe, né? É sempre não tem um responsável. É sempre alguém veio, disseram. Mas sempre foi assim. Aqui é assim que funciona. Quem é que ditou? Quem é que disse? Quem disse? Que parece que os caras querem... Beleza, eu já passo a palavra para o Newton. Pegando isso que o Roberto está dizendo, parece que as pessoas querem um manual de instruções do que pode e o que não pode fazer. Né? Mesma coisa com a questão evangélico, cara. De novo, evangélico que pega a Bíblia como esse manual. Exato. Não existe margem para liberdade, né? Dizer, como é que eu vivo a sexualidade? Como é que eu vivo a temperança na comida? As pessoas não querem uma visão antropológica, né? Uma visão do ser humano de forma global. Querem apenas cumprir regras, né? E isso aí gera um baita problema. E pegando esse gancho dos evangélicos e aquilo que o Christian disse e o que o Roberto falou, eu lanço assim uma provocação, sabe? Isso me parece que é o que está virando a modéstia hoje em dia. Essa questão da modéstia, né? Sim. Isso aí está virando outro cavalo de batalha, né? Os gurias, os Peaky Blinder da nova geração, e as gurias só podem usar aquelas saias compridas e umas blusas assim e tal. Não, olha, me parece que isso aí é uma vestimenta bem parecida com a das evangélicas lá dos anos 90, lá, que não podiam nem cortar os cabelos, sabe? Eu acho, a minha opinião, vocês têm todo o direito, ouvintes aí, de discordar, que as mulheres elas têm 1000 formas de andar realmente muito bonitas, lindíssimas e extremamente modestas, né? E aqui eu falo assim, eu tenho um exemplo em casa, velho. A minha mulher, ela é extremamente elegante. É uma mulher que se veste muito bem. É uma mulher muito bonita. E ela não precisa usar aquelas saias todas iguais que as gurias costumam usar agora, entendeu? E, infelizmente, eu acho que
que isso não é uma forma de viver com naturalidade a religião, né? Esse é o nosso tema, viver com naturalidade. O que é naturalidade? É viver uma natureza como os outros seres humanos, como as outras pessoas que são honestas, né? É uma pessoa que não vai te olhar e vai te pensar assim, pá, é um beato, é um esquisito. Não, vai pensar assim, é uma pessoa de critério, é uma pessoa de critério, uma pessoa reta, uma pessoa honrada, uma mulher bonita, modesta, elegante, e não um estereótipo. A gente tem que cuidar muito para não viver uma religião estereotipada, né? Ficar usando uns crucifixos gigantes no peito. É errado usar? Não é errado usar. Mas, cara, eu acho que às vezes fica meio estereotipado demais, entendeu? Mesmo, fica esquisito, não é errado, esquisito. Fica coisa de beato, entende? Eu não tenho nenhum problema de usar uma camiseta dos Guelfos, uma jaqueta dos Guelfos, um escapulário para fora. Não tenho problema nenhum, mas desde que essas coisas acabem acontecendo com uma naturalidade. Tu não precisa ficar usando uma cruz peitoral de bispo no peito, entendeu? Acho que isso não é natural. Não condiz, né? Não condiz. Para mim, mas quem quer usar, pode, fica à vontade. Mas para mim, não me parece. Sobre o que tu falou, tem 2 comentários, e só 2 comentários. Esse negócio da modéstia, essa semana eu vi num box de perguntas, né? Desse do Instagram, uma mulher perguntando se a falta de modéstia ela dormir, né, ela é casada, ela dormiu ao lado do marido de uma camisola de alcinha. Cara, o pessoal tá ficando louco, o pessoal tá pirando, velho, o pessoal tá pirando. Olha isso é falta de modéstia, minha amiga. Não quero nem entrar nos pormenores da vida conjugal aqui, né? É o manual do que pode e que não pode de novo aí, né? Exatamente. E isso leva ao meu segundo comentário. Sabe qual é o problema desse manual do pode ou não pode? Porque sabe qual é a fonte desse manual? A minha cabeça. Fonte, tirei das vozes da minha cabeça. Essa é a fonte. E aí, só dá merda, né? Newton, pode falar. Bueno, vamos lá, minha pequena contribuição aqui. Cara, eu acho que o grande norte, né, para que a gente viva com naturalidade é um exame de consciência, né? Tu tem que examinar a tua própria cabeça antes de mais nada, afinal de contas, da tua cabeça e do teu coração nada foge. As tuas falhas, a maneira que tu tá sendo radical com certas coisas, e até mesmo do porquê que tu faz, porquê que tu tem algumas atitudes, né? Não adianta eu ser um cristão que bota uma baita de uma cruz no peito, vou lá e, como o Robin falou, leva a comida para os pobres, se eu não tenho um motivo reto de buscar o céu para isso, entendeu? Então, acho melhor nem fazer, né? Porque, ao que me parece, e é uma opinião minha, assim, né, bem vaga, o que me parece hoje existem muitas pessoas que vivem a fé por causa da rede social, por exemplo, entendeu? Porque é bonito eu mostrar na rede social uma foto fazendo uma caminhada, ou dentro de uma igreja, ou me vestindo de certa forma, entende? Mas a grande questão fazer parte de um grupo que aceitou o esquisitão que tu é, né? Perfeitamente, né? Esse é o grande detalhe, né? Eu acredito que todos nós já passamos por uma fase de imaturidade na busca da nossa fé, né? Até que ela se tornasse natural. Porque, por exemplo, aqui, hoje reunidos, nós temos alguns exemplos de naturalidade e não necessariamente elas andam da mesma forma. Porque eu me vejo como um cara que preciso buscar muitas coisas mesmo, muitas virtudes mesmo, que eu vejo nos meus amigos. E nem por isso eu tento imitá-los, nem por isso eu tento ter os mesmos hábitos que eles. E, de certa forma, tento buscar a minha fé, né, da maneira que a igreja me foi apresentada, né? E são 2 cuidados, então, que eu gostaria de colocar aqui, que é o não ser radical, né? Porque no momento que tu é radical, no momento em que tu vira um cavalo de corrida e olha somente para o que supostamente é certo, que tu acredita, como o Christian falou ali, tu vai acabar não conseguindo levar, eu não diria salvar almas, porque também concordo com a fala do Robin, né? A gente não sabe nem se vai conseguir salvar a nossa própria alma, mas tu vai acabar afastando uma pessoa que talvez precise
de momentos dentro da igreja por essa radicalidade. E também a gente não pode ser irresponsável na fé. Eu sou um cara que me vejo muitas vezes irresponsável na minha fé, né? E para mim é natural, né? Então são dois extremos, são dois polos que a gente tem que cuidar muito. E também, como contribuição, me veio à cabeça a pecadora, né? Que aos pés de Jesus Cristo lavou os seus pés, né, com suas lágrimas e secou com os seus cabelos, né, e fez muito mais, mesmo sendo pecadora, do que outros que se diziam mestres da lei, né, enfim. Roberto quer falar ou ele não baixou a mão? Quero falar assim. Fala aí então, Roberto. Não, sabe que a gente falava dessa questão, né? Essa questão da modéstia era tão engraçada, porque é quase uma disputa de alguém dizer, não, eu sou mais modesto que você, né? É o oposto da modéstia, né? E essa questão, né, a modéstia, eu acho que ela tá muito ligada a essa questão da naturalidade, né? Porque daqui a pouco o cara tá ouvindo, né, o cara talvez que não tá, sei lá, se é o primeiro podcast que tá nos ouvindo, ele vai achar, esses caras aí, eles odeiam, né, o cara que usa uma cruz, ele é contra, né, eles são contra qualquer cara tradicional, né? Pô, os caras estão totalmente oposto, né, do que a gente fala. Mas é justamente essa questão da naturalidade, sabe? A gente usa capa, pai. A gente usa capa. A gente não pode julgar ninguém. Ninguém. A gente usa capa. Gurizada, usem o que vocês quiserem. A gente usa capa. O que vocês quiserem, gurizada. A gente só tá falando. Mas sabe que essa questão da naturalidade, assim, para mim, assim, quando pra mim, quando tenho essa camisa da igreja, assim, pra mim foi pra quê? Pra eu ir na igreja, né? Porque, pô, a camisa dos Guelphs eu vou pra onde? Eu vou pros Guelphs, né? Mas eu nunca cogitei usar em outro lugar. E aí eu vi a minha namorada, a primeira coisa, ela comprou a camisa, ela ia trabalhar, ela, pô, vamos sair com a camisa dos Guelphs, tipo, porque pra ela era muito natural, sabe? Tipo, vamos lá, né? Gostei da camisa. E aí eu achei, que estranho, mas na verdade não. Por que não é estranho? Porque é natural, a pessoa tá usando aquilo porque ela gosta, porque é algo que faz bem para ela. Então é a mesma coisa, claro. Cara, eu quero usar uma cruz comprida no peito, eu quero, sei lá, eu quero um... Cara, se aquilo aquilo é bom para mim, aquilo ajuda a ver a minha fé, sei lá, eu conheci um tio da época de grupo de jovens que ele andava com um terço do pescoço porque era a maneira dele rezar o terço todo dia, né? Pô, cara, excelente. Agora, se ele andasse com o terço no pescoço e nunca rezasse, cara, então o que você está fazendo com ele, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, fundamental, assim, que você tem que olhar. Eu vejo que perde muito, o Humberto já te libera aí, mas é isso, né? Se cria hoje muito essa... tu tem que viver... O Newton falou muito bem a questão das redes sociais, né, cara? Tu meio que... E, de novo, na minha cabeça é claramente a confusão, sabe? Eu tenho que aparecer isso, eu tenho que mostrar isso, e aí tu não vive quem tu é, e tu não encontra, cara, quase tudo que a gente acabou falando hoje aqui, tu não encontra os teus próprios erros, não encontra os teus próprios defeitos, mas tá vivendo aquela máscara que dia após dia tu não sustenta, chega um tempo que tu não vai sustentar aquilo. E aí tu percebe que tu criou um monstro ali que tu não consegue mais controlar. Então, cara, e tudo isso por quê? Porque tu olha o fulano que faz aquilo, o fulano que fala aquilo, que ele mesmo, às vezes, nem contribui com aquilo que ele mesmo fala. Então, vira essa confusão. Cara, minha cabeça não está mais confusa, está clara que esse termo assola muitas pessoas, né? Essa confusão de si mesmo, assim, de parar. E só reforça, assim, o Newton falou também da questão do exame de consciência, cara. Meu Deus, velho. Olha o achado, o ouro que é, assim, tu poder ter esse tempo e cara, olhar para ti, sabe? Olhar para ti e sair dessa confusão. Segue lá, Humberto. Eu vou falar minha última participação aqui, que eu já falei demais hoje, daí eu deixo espaço para meus irmãos. Eu acho que a grande solução dessas coisas, assim, é que como nós, eu comecei falando, né, nós vivemos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E a maior parte das coisas, e todas as coisas boas, elas são lícitas, né? As coisas boas, lícitas, no momento adequado, com a finalidade adequada, orientadas para Deus. Logo, a religião, ela casa perfeitamente com a personalidade de cada indivíduo.
E Jesus, ele quer que Deus, Pai e o Espírito Santo, eles desejam que cada indivíduo viva o catolicismo, viva a religião de acordo com a sua própria personalidade, com a expressão do seu próprio ser, né? Com a expressão do seu próprio ser. Da mesma forma como cada grande santo da igreja, ele exalta uma manifestação de Deus, né? São Francisco de Assis, o amor aos pobres, Dom Bosco, que é o amor à juventude, esse afã de pregação. São José Maria Escrivá é o amor pelas coisas ordinárias, pelas coisas do cotidiano. Cada santo expressa uma potência de Deus, não porque Deus é ato, né? Mas uma face de Deus. E nós somos chamados a fazer isso com a nossa própria personalidade. Então, quando nós nos vestimos, nós também, né, de forma reta, né? Não vai chegar aí um moleque piranha aí e achar que aquilo lá é a expressão da personalidade dele. Não, aquilo lá é a expressão da falta de personalidade dele. E nós temos que perceber assim, ó, que olha, se o Humberto ele é mais gaudério, existe uma santidade ali que tu pode expressar nas tuas botas e nas tuas bombachas. Na bota, na Yellow Boot lá da Timberland, que eu não tiro dos pés aquele troço, inverno e verão, existe uma forma de expressar isso. Eu não preciso me vestir como um Peaky Blinder para manifestar uma santidade de aparências, né? Eu não preciso isso. Deus quer que eu manifeste a santidade na especificidade da minha personalidade que Ele sonhou para mim. E aí eu encerro e deixo meus amigos aí contribuírem muito mais do que eu. Valeu. Robinho? Pois é, hermanos, eu refleti muito assim nas palavras de todos vocês. Eu acho que a conversa mais interessante que se tem é quando tu ouve e o que sai da boca da pessoa, tu para e fala, pô, cara, é verdade, isso é verdade, entendeu? Às vezes a pessoa, ela coloca em palavras uma coisa que tu já pensava, mas nunca soube articular, né? Então, gostaria de encerrar falando isso também, né, cara, que não há como ter paz na guerra se tu não for simplesmente o que tu é verdadeiramente, né, cara? A gente só vai encontrar paz na vida se a gente for aquilo que a gente de fato é, né? Insistindo naquele ponto de que nós somos protagonistas das nossas próprias vidas. Para tu ser o protagonista da tua vida, tu tem que ser como tu é, entende? Em plena essência, né? Esse é o sonho de Deus, que Deus te criou para que tu seja como tu é, né? E não para que tu se force a ser alguma coisa, independente do motivo pelo qual tu se esforça a ser isso daí, né? Então, é o que o Newton falou a respeito do exame de consciência, né? Para ver, para tu fazer uma análise circunstancial e perceber, cara, o que é teatro na tua vida, o que é alegórico, entendeu? E conseguir eliminar isso de uma vez por todas, né? Porque, de novo, né? A gente não quer fazer aqui nenhuma embate contra a Rosa Mística, que são as moças ali que vão estar mais engajadas na questão da modéstia feminina. A gente pode até aqui se propor a trocar uma ideia sobre modéstia masculina, que é um tema meio que escasso aí nas praças públicas. Mas, então, cara, de fato a gente conseguir se olhar no espelho, né? Isso de maneira prática, né? Realmente pegar e se olhar no espelho, e também no sentido figurado, e ver se tu reconhece, né, a pessoa refletida, entendeu? Cara, e o catolicismo é isso, é a possibilidade de tu ser humano de fato, tu entende? De tu ser humano de fato, de tu conseguir se libertar daquilo que é alegórico. Às vezes o que é alegórico é tá vivendo uma vida de putaria, entendeu? Ou tu tá vivendo uma vida de aparências, tu tá vivendo uma vida mesquinha, uma vida materialista, entende? São inúmeras as possibilidades, né, que possam tá pesando aí nas tuas costas. E a grande parada é ser, sob um ponto de vista minimalista, né? Carregar somente aquilo que tu de fato precisa,
para poder caminhar nessa jornada com leveza e ter paz na guerra, porque dia a dia vai ser pedrada, vai ser fogo no rabo, vai ser briga, vai ser sofrimento. Mas, ainda assim, a gente tem a obrigação de sermos felizes, né? A gente tem a obrigação de driblar a depressão que assola os tempos que nós vivemos. A depressão que assola esses tempos de pandemia, cara, é uma obrigação que se impõe. E para isso a gente precisa, de fato, se libertar dessas alegorias demoníacas que nos foram sugeridas, né? Sem ter medo disso, né, cara? Esse é o grande ponto, só para entregar de vez a fala e para me despedir, eu percebo isso, cara, que quanto mais eu reflito as merdas que eu ainda preciso deixar para trás, eu percebo que no fim das contas o meu grande desafio é de perder o medo de fato e para ser aquilo que eu sou, irmão, entendesse, para ser limitado, entende? Para que eu tenha limites. Eu não preciso explodir os limites da minha personalidade, porque o que dá forma para alguma coisa, o que dá forma para essa lata, são os limites dela, entende? Então, eu preciso me limitar a ser quem eu sou, viver a vida que eu preciso viver, não é? E a cada conversa aqui, com a minha cara confraria, eu perco um pouco mais desse medo. Muito obrigado e boa noite para todos vocês. Tá mutado, Cristiano. Me senti um Humberto agora. Leandro, quer falar alguma coisa? Apenas para finalizar, né? Acho que vários pegaram um gancho tão importante, né? Como aquela questão que o Newton abordou sobre o exame de consciência, né? E como a nossa consciência é mal formada, né? Tá mal formada, né? Como é que a gente vai fazer um bom exame de consciência se a nossa consciência não é bem formada? E como é que a gente está alimentando ou formando a nossa consciência, né? Às vezes a gente acaba, enfim, tendo certos pensamentos, digamos assim, ou viciados, ou alguns pensamentos viciados em algo que realmente nem corresponde à sã doutrina da igreja. Então, o quanto é importante a gente ter uma boa formação para a gente poder, enfim, deixar de cair nesses rigorismos, né, nessas tantas questões que, como o Humberto bem pontuou, são opináveis, né, não existe muitas vezes uma questão uma solução binária, né, ou é certo ou é errado, tem coisa que é opinável, né, em diversos campos, é claro, muitas coisas também não, né, a gente sabe, da doutrina da igreja, mas muitas são opináveis, né, então a gente respeitar a liberdade do outro, respeitar a forma de pensar do outro é importante, e aqui eu até lanço um desafio, né, você que está nos ouvindo aí, eu duvido que se você é muito rigoroso consigo mesmo, eu duvido que tu tenha caridade com o teu irmão. Eu duvido. Tu é tão rigoroso contigo mesmo, eu duvido que tenha caridade com o teu irmão. Eu duvido. Ah, mas eu nunca falo, mas duvido que em pensamento tu não falte caridade. Em pensamento, duvido que tu não julgue o teu irmão. Né? Se tu não fala para ele por aquele motivo, se tu é rigoroso contigo mesmo, eu duvido que em algum aspecto, né, não te falte caridade. Então, para a gente refletir, né, sobre essa questão, né, e o mais importante é a caridade, né, São Paulo em Coríntios já nos falava, né, o mais importante é a caridade, né, São João da Cruz também falava, né, seremos julgados pelo amor, né, então, o quanto realmente nós amamos o nosso próximo nas nossas atitudes, né, no como nós, digamos, nos relacionamos, né, com a pessoa próxima a nós. Então, refletir sobre isso e sobre essa questão também de como é importante nós nos alimentarmos de algo que realmente contribua para formarmos bem a nossa consciência, né? Como o próprio Newton já comentou, né? O que eu estou lendo, o que eu realmente estou conhecendo? Eu deixo, não quero ler, não quero aprender nada, não quero me orientar nada, quero apenas continuar com os meus pensamentos viciados e equivocados. Muito bom, hein, pessoal? Só reflexão boa, hein? Só reflexão boa.
Então, pessoal, para encerrar aqui, né, se existe um conselho que a gente pode deixar para todo mundo, meu amigo, esse teu olhar julgador, esse teu manualzinho do pode ou não pode, que tu também decorou, tudo isso é pose, tudo isso é nada, é pose de algo, é pose de ser algo. Quem faz muita pose de ser algo realmente não é essa coisa. Quando tu tá ocupado fazendo pose, tu tá perdendo tempo e não tá te esforçando a ser, de fato, algo, sabe? O Humberto comentou ali que o exame de consciência ele não serve nada para uma consciência adormecida. Isso tudo que tu carrega, esse peso todo que tu coloca, esconde a tua consciência adormecida atrás dessa pose. Larga isso e leva as coisas com mais leveza. Olha realmente, olha por Cristo, entrega a tua vida, abre o teu coração e despeja todo esse peso, despeja tudo isso e leva a vida com mais leveza. Isso não quer dizer levar a vida de maneira leviana, não quer dizer. Isso quer dizer levar a vida com caridade, com amor. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa para ser gente, para ser maduro, levar a vida com leveza, com amor, com caridade. Meus amigos, este foi mais um podcast da Ordem da Chama Imperecível. Espero que vocês tenham gostado. Nós, como sempre, gostamos muito de fazer. Com certeza, a gente gosta muito de conversar. Como o Robin disse, cada vez que a gente tem essas conversas, a gente cresce muito um com o outro, uns com os outros. Né? A gente cresce demais e esperamos que esteja servindo para vocês também. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, Ordem da Chama Imperecível, e também seguir o Instagram do Hub Católico, que está vindo com muitas novidades. Então, fica esperto aí, não perde nada, meu amigo, não perde nada, não mosqueia. Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um podcast. Valeu! 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 Sempre.